dia a dona Roseta, desesperada mesmo, assim, no sentido de dizer, não tem mais, não sei mais o que fazer, eu disse para ela: a senhora deixa que eu tome algumas providências? Eu vou tentar alguma coisa. E ela não disse assim, não, vá, pode fazer, não sei o quê. Ela disse, não, faça o que quiser, ou então eu vou vender assim mesmo como está. Que seria, que aí é uma confirmação do que estava pensando em vender. E ela venderia assim mesmo como está, seria muito ruim, porque a pessoa seria, claro, que ia comprar, dar qualquer coisa, senão o cara está no sufoco, né? Hoje, eu fazendo uma leitura dessa situação, eu vejo até que foi uma coisa, sei lá, importante nesse caminhar. Hoje eu vendo isso hoje, porque foi aquele impasse, foi dali que gerou todo esse processo desses atalhos que surgiram. Falei com o Gilson, olha, Chico, eu conheço um porteiro que trabalha lá na rua Benjamin Batista. Benjamin Batista é uma rua que tem lá no Jardim Botânico. Eu nem conhecia, tá? É o Normando. Fui lá, o Gilson me apresentou o Normando. Olha, isso aqui é o Chico, ele está precisando aí de um dinheiro. O Normando foi até muito simpático. Ele disse, olha, Gilson, para você não emprestaria não, mas para o Chico eu empresto, essa coisa toda. Aí eu falei que faria uma promissória, que a dona Roseta assinaria, também ela assinou. Fez uma promissória naquele tempo, se eu não estou enganado, o valor de R$ 1.500, R$ 1,5 milhão, R$ 1.500. E ela assinou, eu assinei também, como fiador, ela que era devedora. Aí vim aqui, aí começamos a tocar as obras. Era um rapazinho espanholzinho chamado Paulinho, que era a pessoa que tocava a obra, sabe, enfim. Aí, não foi o suficiente aquele dinheiro lá, sabe? Eu me financiei com uns fornecedores também. E o cara do forno, da pizza. Quando conseguimos reabrir a casa, depois do incêndio, foi só, como se diz assim, muito trabalho, eu voltei com mais, como eu diria, eu já tinha antes muita vontade, muita disposição, mas depois disso aí fiquei ainda voltei com mais gana, com mais vontade, com mais disposição, porque todos aqueles comprometimentos, eu estava envolvido também, e estava querendo pagar isso tudo, né? Então fui trabalhando, poxa, cada vez mais empenhado, fui pagando, paguei o Normanda recebeu tudo direitinho, paguei o juro correspondente, paguei os fornecedores, acertei com os funcionários, foram readmitidos, enfim, foi tudo acertado. A dona Roseta e a dona Irma também ajudaram nesse processo todo, foram, como se diz, também dando ideia, sugestão. Eu já estava mais, como se diz assim, menos rigoroso no processo, já mais suave, que a suavidade também faz bem as coisas. Aí a coisa foi fluindo. Aí dona Irma, ela sugeriu, viu a minha força de vontade e sugeriu que eu passasse a adquirir cotas do Lamole. Com o meu lucro que eu teria depois de terminar as dívidas, eu passasse a comprar cotas do Lamole. Primeiro foi era só a loja B. Aí nesse meio tempo eu adquiri a loja A, que aqui era um sapateiro, que era um grego. Tinha até naquela foto antiga, tem a foto. Aí nós pegamos isso aqui, antes de fazer a obra, ficou muito tempo, ainda servir aqui, mas numas caixas de bebida, sabe? Tudo improvisado. Sabe? Peguei uma terça parte, depois foi vendida uma outra parte, eu fiquei com 50%. Aí cheguei ao valor de 50%, cheguei à proporção de 50%. Aí depois tinha ali do lado o Alto Rádio Morvais, abriram lá um restaurante chamado Cavalo Marinho. Ele sempre oferecia o Cavalo Marinho para mim, sempre. E eu estava sempre dizendo, não quero, nem de graça, eu estou aqui cheio de trabalho, não quero. Eu tirei férias, que eu tive um problema de saúde. Acho que naquele tempo não se falava em estresse, mas era um estafa, cansaço extremo mesmo assim, que eu tive desmaios, enfim. Aí eu fui, o médico me recomendou tirar férias. Estava com 24, 23 anos, estava novo, né? Muito novo ainda, né? Então, quando eu saí daqui, que eu fui já na viagem, eu já fui dormindo, o Gilson dirigindo, eu dormia direto, né? Quando eu cheguei lá em Fortaleza,
já estava, como se diz assim, já recarregado. Mas quando encontrei tua mãe, lá, a Gleides, é claro que aí eu fiquei já meio, como se diz, baixando a asa pro lado dela, e inclusive ele me chamou para conversar lá fora. Eu fui, sentei lá, aí cheguei assim para ele, e disse assim, o que você queria falar comigo? Aí ele ficou meio coisa, ele percebeu que eu não estava afim. Minhas irmãs moravam em Fortaleza. E uma delas tinha feito 15 anos há pouco tempo. E eu aproveitei para comemorar o aniversário dela e convidei muitas pessoas, inclusive a Gleides também. Se ele tivesse falado comigo naquele momento, ele tinha levado um fora. Porque eu não estava nem um pouco interessado. Eu falei, o que esse baixinho quer comigo, qual é a dele comigo? Enfim, e consegui conquistá-la, porque a minha vida é de conquista. Mas a forma que ele pegou na minha mão, quando passava a marcha, que eu estava na frente, que ele tocava na minha mão, aquilo me dava choque. Aí daí eu já fiquei gamada, aí gostei do jeito dele. Casamos em 68. Quando eu voltei das férias, já estava louco para chegar para dizer, poxa vida, para comprar o cavalo marinho dele da loja, pegar a loja, né? Aí encontrei, o cara ainda não tinha passado a loja, aí eu dei um tempo lá, fiz um negócio com eles, né? Aí posteriormente pegamos a farmácia Guarani. Aí a ampliação do La Mole, nesses 16 anos, foi só aqui localmente, que eram 4 lojas, que são 4 lojas, loja A, loja B, loja C e loja D. Depois então fizemos o La Mole da Barra, porque a opção Barra, em 74 foi a inauguração, porque naquele tempo lá o custo de um ponto em Ipanema era um valor de um terreno na Barra. E Ipanema na época já era problemático de estacionamento. E eu achei por bem optar pela Barra, sabe, porque era uma perspectiva futura. A minha mulher, a mãe de meus filhos, e agora já tem meus netos também, teve uma função importantíssima, que ela se aliou a Dona Roseta e a Paula também de não querer que eu fizesse mais esses negócios. A alegação delas, da Dona Roseta, da Paula, era que elas não trabalhavam, que era uma verdade, trabalhavam, davam uns expedientes assim muito finalzinho de tarde, assim, só para dar uma olhada, ficava assim enquanto eu ia tomar um banho, coisa assim, mas e que era muito trabalho para mim sozinho. E a minha mulher também reclamava muito em função do próprio tipo de atividade, que a atividade é um tipo de atividade muito desgastante, te retém sábado, domingo, feriado, de dia, de noite. E posteriormente, fui adquirindo mais cotas até a sua totalidade. Mas de qualquer maneira, independente de totalidade das cotas, o La Mole tem esse vínculo que a Paula hoje representa a família, que está aqui conosco, que é uma pessoa que não está mais participando da sociedade, até porque ela achou por bem que ela estava, como se diz, obstruindo esse processo que tinha um La Mole de crescimento. Eu fico feliz em realizar as coisas, né? Mas eu fiz muita coisa em 91, eu fiz muitas coisas que foi nessa fase, 90, 91, que nós abrimos as casas, muitas casas, e teve até algumas que não estão mais hoje, que nós abrimos também, outros tipos de negócios, sabe? E foi muita coisa junta, e foi um negócio muito forte. E felizmente eu tive uma equipe aí valiosíssima, que ajudou muito.